Prezados amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 26 de fevereiro de 2023, na nossa série Encontros com a Paz, quando semanalmente, aos domingos, às 17 horas, fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 62, Jesus para o Homem. Na semana passada, quando abordamos o capítulo 61, o tema era o homem com Jesus. E hoje, no capítulo 62, Jesus para o homem. E o nosso querido Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8, onde Paulo diz o seguinte: "É achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. É achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz." Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. E agora, no capítulo de hoje, Emmanuel faz as mesmas observações que ele fez no capítulo anterior, quando falava dos erros e das virtudes dos homens. E agora ele faz uma análise dessa personalidade que foi Jesus. E ele diz assim: o Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustioso silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contacto de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apegou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino? É sempre um instante muito emocionante quando somos chamados a falar desta personalidade tão importante, tão significativa na nossa vida como Jesus.
No capítulo anterior, como eu disse, Emmanuel faz aí uma análise dos defeitos, dos erros que o homem ainda guarda dentro de si e das virtudes da qual ele tem que trabalhar para conquistar. No capítulo de hoje, Jesus para o homem, ele nos retrata de uma maneira muito clara, de uma maneira muito abrangente, a personalidade íntima desse espírito de alta envergadura que se fez presente entre nós. Ele vivia no esplendor, na alvorada eterna, nas estrelas, no infinito, na glória, na grandeza, na divindade dos anjos, na companhia dos gênios sublimes. Era e é governador do mundo, credor magnânimo, benfeitor, salvador, emissário do amor, redentor dos séculos, celeste pastor, poderoso trono em que vivia na espiritualidade, possuía um verbo edificante, era advogado das criaturas e tinha sempre ao seu lado o braço dos amigos, como também era o grande doador e é da vida eterna. Nós não vamos colocar que Jesus assim o era. Jesus continua sendo tudo isso que Emmanuel nos apresenta no capítulo de hoje. E com certeza, nós, ao falarmos de Jesus, os nossos corações são profundamente tocados, porque independente de sermos espíritas ou não espíritas, todos nós guardamos na nossa mente, no nosso coração, a imagem e os ensinamentos que ele nos deixou. Com certeza, as pessoas que tiveram oportunidade de estarem próximas, bem próximas a Jesus, devem ter sentido toda a sua influência magnética, toda a sua influência espiritual, todo o amor que transbordava das suas palavras, do seu coração, das suas ações. Com certeza, esse espírito tinha que cumprir esta missão junto a todos nós para que o planeta viesse a encontrar um caminho para as inúmeras injustiças que ainda faziam parte da humanidade. Quando Jesus vem falar de outras moradias, quando Jesus vem nos falar da vida após a morte, quando Jesus vem falar do Espírito, ele automaticamente vem destruir e colocar abaixo o orgulho, o egoísmo, a vaidade existente no coração daqueles que faziam parte de todo aquele cenário. E todos eles que não aceitavam de maneira nenhuma os ensinamentos de Jesus, convocando-nos a uma vida simples e humilde, porque na realidade a vida se repetiria em outro momento para a continuidade da nossa evolução espiritual. Essas pessoas acreditaram que a morte ultrajante de Jesus e toda a humilhação pela qual ele passou seria definitivamente
o fim de tudo aquilo que ele havia pregado em nome de Deus, em nome dos antigos profetas e das primeiras escrituras. 2023 anos se passaram e nós continuamos aqui, falando dele, falando do seu evangelho, falando de todos os ensinamentos que ele nos ofereceu e ainda nos oferece, nas inúmeras oportunidades reencarnatórias que temos. 2023 anos se passaram e ainda vivenciamos no mundo as mesmas arbitrariedades, as mesmas injustiças, os mesmos homens que ainda guardam dentro de si o orgulho, o egoísmo e a vaidade. O mundo ainda sofre muito pela falta de compreensão e de entendimento dos ensinamentos de Jesus. Crer e colocar em prática o seu evangelho não é de maneira nenhuma sinônimo de fanatismo, mas é, acima de tudo, o encontro de nós com a verdadeira estrada que nos leva ao adiantamento espiritual e moral. Por estarmos no mundo, necessitamos viver o mundo na sua beleza, nas suas dificuldades, nos seus desafios e em todas as outras necessidades. Mas nós não pertencemos ao mundo, pois somos espíritos eternos e a nossa verdadeira morada é a morada espiritual. Então Jesus vem para o homem no sentido de transformá-lo, de modificá-lo. Aqueles que se converteram ao cristianismo, aqueles que foram submetidos aos sacrifícios e até ao holocausto da própria vida, entenderam e compreenderam a mensagem de Jesus. Acreditaram, através do exercício prático de sua fé, de que aquelas mensagens trazidas pelo Mestre Jesus não eram de maneira nenhuma ficções do infinito, mas verdades racionais e justas que nos chamam a fazer uma reflexão sobre nós e sobre a nossa vida. Ou verdadeiramente acreditamos e aceitamos o Evangelho de Jesus, a sua personalidade marcante, ou ainda, infelizmente, continuaremos a tropeçar no caminho que nos compete seguir. A religiosidade não é uma muleta para nos apoiarmos. Ela é uma estrela guia a guiar os nossos caminhos, a guiar os nossos passos, deixando-os iluminados para que possamos seguir com segurança. Joana de Ângeles nos fala
que todos aqueles que passaram, mas não olharam para Jesus, permanecem os mesmos daquele tempo. Mas aqueles que tiveram a oportunidade de parar, ver e ouvir Jesus, nunca mais foram as mesmas pessoas. Nunca mais foram os mesmos espíritos. O próprio Chico, em vídeo que corre aí pelas redes sociais, relembra o momento em que teve a oportunidade de ver os olhos de Jesus. Coisa que jamais esqueceria. Tal a beleza, a pureza e a simplicidade transmitida simplesmente pelos olhos de Jesus. O espírito de Emmanuel, ao tempo de Jesus, como senador Públio Lentulus, também teve a oportunidade de estar frente a frente com Jesus, quando vai pedir socorro pela sua filha. E ele teve ali a grande oportunidade de converter-se, de mudar. Mas o egoísmo, o orgulho, a vaidade o impediu da mudança naquele instante. O desencarne veio, outras reencarnações lhe foram possibilitadas, pois, apesar de tudo, era um bom homem, justo, e através das outras encarnações se tornou esse grande espírito de uma envergadura moral fantástica e de um conhecimento profundo do Evangelho de Jesus, que nós observamos não só nesse livro, mas em todos os outros que foram psicografados através do Chico. Então, Jesus é importante para todos nós, para que possamos entender e compreender a verdadeira finalidade da nossa vida, o porquê estamos aqui e o para que estamos aqui. E ele termina: ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição do Reino. Ele, Emmanuel, dizendo: ó Senhor, que não fizestes por nós. E o que nós estamos fazendo por Jesus? E o que nós estamos fazendo por nós mesmos, no sentido de mudança e de transformação? Nós não vamos para a igreja, para o templo evangélico, para a casa espírita, para o centro de Umbanda, ou para qualquer outro segmento religioso, simplesmente pela dor e pelo sofrimento. Vamos também porque já guardamos em nós esse sentimento de religiosidade, esse sentimento e essa necessidade de encontrar-se com Jesus. Muitas vezes ainda vacilamos no ir ou não ir. Mas mesmo aos trancos e barrancos, como se diz na gíria popular, nós continuamos indo. E aos poucos a vida vai se alterando e as questões do dia a dia vão se fortalecendo no bem e na paz.
e o próprio amadurecimento com o passar dos anos, dentro de uma encarnação, oferece-nos a oportunidade de pensar melhor, de sentir melhor, de viver melhor. Acredito particularmente que se não houvesse um segmento religioso e não houvesse Jesus em nosso coração, seria muito difícil viver, porque a vida não teria sentido, a vida não teria objetivo, a vida se resumiria em aproveitar ao máximo tudo de bom que ela nos oferece e tirar proveito de tudo e de todos para satisfazer o meu egoísmo, o meu orgulho e a minha vaidade. Mas quando temos uma religiosidade, quando temos Jesus na nossa vida, sabemos perfeitamente aproveitar as questões da vida como oportunidade, como um presente, como um mérito que Jesus está nos oferecendo. Mas de maneira nenhuma fazemos disso um trampolim para nos sobrepormos à vida e às pessoas. Então fica aí o nosso estudo de hoje do livro Pão Nosso, capítulo 62, Jesus para o homem. Quero agradecer a você pelo seu carinho, pela sua bondade, por estar conosco, por nos ajudar na divulgação do canal, na divulgação da rádio, por poder se inscrever, por nos ajudar a divulgar o Evangelho, a doutrina espírita, dentro da sua possibilidade, estar conosco durante toda a programação semanal. Então, nós só temos a agradecer. Rogo a Jesus que você tenha um bom final de domingo, um bom descanso, e que tanto você e sua família tenham aí uma semana abençoada, de muitas realizações e de muito sucesso. E que o seu lar esteja sempre amparado e protegido por este amigo inseparável dos nossos corações, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite para você, até o próximo domingo. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo e constante. Um forte abraço e que Jesus te abençoe.